Então, é muito mais de quem avalia, né, e como se avalia, do que propriamente avaliar ou não. Para a gente ter uma avaliação mais saudável, esse triângulo, ele teria que funcionar com todos esses elementos simultaneamente, né, ou de forma integrada, articulada, em que o ego e o outro compartilham a mesma tradição, aí que permite escolher quem é o crítico que eu reconheço como pertinente, mas sempre mediado por uma relação ao real, que então a eficácia, principalmente a qualidade. Quem pode reconhecer a qualidade de um trabalho científico, de uma obra de arte, é apenas um par. Por isso a avaliação entre pares que a gente instituiu, que é importante que seja mantida. Mas não qualquer par, como a Capos afirma, né, ela legitima, ou tenta legitimar o sistema atualmente existente, dizendo que são os pares que avaliam, estão avaliando você. Então não há o que reclamar. Se são os próprios professores que avaliam os professores. Mas ela não consegue, então, fazer essa separação que existe pares e pares, né? Não é qualquer um. Quando a gente vai montar uma banca de tese, nós vamos escolher pessoas da nossa tradição que vão conseguir ler aquele trabalho e dar uma contribuição pertinente, mesmo crítica, né? Hoje, qualquer coisa disso é visto como corporativismo, panelinha, você não pode escolher quem você quer, porque você só vai escolher aqueles que vão elogiar. Ao contrário, aqueles que participam da nossa tradição são mais críticos e mais ferrenhos, porque eles pegam no que é pertinente, do que alguém que não entendeu aquele trabalho, faz uma crítica superficial, genérica, que não tem a ver com aquilo. Mas tudo isso, né, nesse mundo que a gente vive, o sistema de avaliação está pressuposto nessa desconfiança de que existe um arranjo entre o ego e os outros, e isso tem que ser quebrado, né, todos os impedimentos que hoje se tornaram. Né, a gente não pode participar de uma banca de um aluno nosso, de banca de professor, porque nós vamos privilegiar, escolher aquele que é nosso amigo e não aquele que é mais competente. Como se isso fosse... E isso legitima esse sistema de avaliação que separa, né, tem que separar aquela tradição e dizer que essa escolha tem que ser um anônimo, é melhor do que alguém, né, que você conhece. Quando a passagem pelo real, né, o concurso que o aluno vai fazer, o artigo que o outro escreveu, como ele expressa aquela ideia, é que vai mediar aquela avaliação, aquela capacidade, inclusive colocar a tradição em questão. É possível criticar a tradição, mas eu vou criticar uma tradição dentro dela, ou contestá-la. Para contestá-la eu tenho que estar me situado em relação a ela. Então esse sistema, esse composto, no mínimo, né, desses três elementos, deveria estar presente em qualquer sistema de avaliação. A terceira questão, então, como avaliar, né? Como usar aquele esqueminha em prol de avaliação mais ou menos geradora de sofrimento, de conflito. Então a gente tem que integrar pontos de vista externos e internos, né, para fugir tanto da loucura quanto da falta de pertinência dos julgamentos externos, mas são critérios diferentes. Um critério de utilidade, eu posso ter juízos pertinentes dos outros em geral. Um paciente pode criticar o médico porque ele acha que não foi bem atendido, etc. Mas o reconhecimento de beleza, de qualidade, só os pares podem fazer. Somente um médico é capaz de julgar outro médico para saber se ele errou, se ele fez o que poderia fazer ou não. Os outros, em geral, não são incapazes de fazer esse tipo de avaliação. E daí esse risco, né, de cair no corporativismo leva à tentativa de separar e de colocar terceiros nesse processo de avaliação. Outra coisa é que toda avaliação ela é necessariamente subjetiva, o que não quer dizer que seja arbitrária. E eu posso
quantificar um número de artigos, mas nós somos incapazes de avaliar a qualidade de um artigo, a não ser através de um processo de objetivação permanente. Não é uma avaliação objetiva, é uma avaliação que pode ser objetivada, tem uma grande diferença. Se estava discutindo a avaliação das universidades, o Gianotti, já preocupado com isso, ele fala da necessidade de considerar isso como um processo de objetivação e não como uma avaliação objetiva. E que a gente ficasse sempre vigilante para qualquer sistema, tem que ser o tempo todo, tem que ser reavaliado, o próprio sistema tem que ser objeto de avaliação. Porque ele tende a se reificar e parecer que está gerando um resultado objetivo, quando é apenas um critério que nós criamos num dado momento, que deve ser revisto, porque ele vai criar injustiças, e o tempo todo a gente tem que repensar esse processo de avaliação. E é isso que acontece, que a gente pode passar de forma. Acaba acontecendo com o critério da CAPES, é que, né, é outro argumento que ela sempre usa, mas esse critério vocês é que criaram, de fato, como nós é que criamos, né, ao longo desde 80, a década de 80 até hoje. Isso, fomos nós que criamos esse sistema. O que não quer dizer que isso legitime. Nós criamos algo que a gente não tem mais capacidade de transformar. Nós acabamos virando, fomos dominados, né, por essa instituição que nós criamos. E esse nós também é, né, uma ficção, uma abstração, porque nesse processo se separa alguns, tem um grupo que tem interesse de manter esse sistema, enquanto outros sofrem por causa desse sistema. Os recém-contratados, por exemplo, eles estão em dificuldade enorme de entrar dentro desse sistema. As mulheres que se engravidam, que têm filhos, a mesma coisa, os doutorandos, etc. Então, tem vários grupos, né, mesmo os pesquisadores antigos que tiveram dificuldade de se readaptar e entrar nesse sistema de quantificação, acabaram sendo eliminados dos programas. Então não existe uma homogeneidade entre os avaliadores dentro desses sistemas, que teria que ser revisto para criar uma composição mais legítima, representativa dos diferentes grupos que foram excluídos nesse processo. Para a gente criar um sistema que fosse mais justo, e para fugir desse risco, né, que o Gianotti também colocava, que é muito difícil do ponto de vista externo alguém separar entre o que é um fazer de verdade e o fazer de conta, e nós sabemos, né, como que, quer dizer, não é fácil produzir números, os indicadores, mas nós conhecemos as estratégias disso, né, e alguns conseguem fazer isso e outros não, querem preservar uma certa pureza, acabam sendo chutados para fora do sistema. Então, e nós conseguiríamos fazer isso, um sistema de avaliação interno, feito pelos próprios pares, a gente sabe o que é, mesmo que seja difícil avaliar a qualidade de um artigo, a gente sabe quando aquele artigo está mais ou menos pronto, você está repetindo a mesma ideia, etc. A gente tem como fazer uma avaliação que separe essas estratégias oportunistas, né, que o sistema de fora não consegue pegar. Essa seria uma das vantagens, né, do sistema sob controle dos próprios avaliados. E esse sistema tem que tomar como base não uma referência externa, mas o próprio grupo, a própria pessoa. Ninguém se recusa a ser avaliado, mas o critério de avaliação é que eu seja melhor amanhã do que eu sou hoje, não eu tenho que ser igual ao fulano, ao outro laboratório, ao outro programa, etc. Essa hierarquização, essa técnica de comparação extremamente perversa, né, que tem que eliminar os que estão na rabeira e promover os que estão à frente, que necessariamente vai... Que aos olhos da CAPES isso é um sistema justo, porque está privilegiando aqueles que têm um melhor desempenho, mas isso é apenas um sistema
distribuição de recursos, né, camuflar, distribuição de recursos escassos, que não tem nada a ver com a avaliação, com a qualidade do trabalho. Apenas de distribuir dinheiro, que né, todo mundo está lutando para conseguir a sua cota, e como eles não encontram uma maneira melhor de fazer essa distribuição, eles se servem do sistema de avaliação como sistema de distribuição de recursos. Isso teria que ser separado, né, completamente. Luta por dinheiro é uma coisa, né, ver como fazer isso. Mas se a gente mistura avaliação com distribuição de recursos, vai gerar necessariamente essas injustiças e camuflar o sistema de ranqueamento que pode funcionar lá no esporte, porque só um tem que ser o campeão, não necessariamente na produção da ciência. Como avaliar sem causar adoecimento é até uma contradição dos termos, né? Porque a avaliação é a possibilidade de desenvolvimento. E sem avaliação a gente não consegue crescer, nenhum de nós, ninguém. No entanto, o processo que foi criado tirou essa possibilidade, né, de que a gente continue cada um, né, cada programa, cada coletivo a se desenvolver. Então, o principal problema da avaliação é claro que essa pressão externa ela é fonte de muito sofrimento, mas o principal efeito é isso, é de ter nos impossibilitado, tirar toda a nossa potência, a nossa capacidade de continuar, mesmo dentro desse sistema maluco, a trajetória que cada um sempre teve, né, de crescer, de ser melhor do que é. Isso é que nos mata, né, porque aí né, os nossos colegas que abandonam a pós-graduação porque deixam de ver sentido naquilo. E aí não tem como fazer algo que não tem sentido, né? O sofrimento é impossível de ser suportado. E o sistema fez isso, né? Ele agiu não apenas no coletivo, mas em cada um de nós, restringindo esse espaço de desenvolvimento. E é isso que a gente precisaria recuperar, individual e coletar. Sem o movimento coletivo, a gente não consegue reconstruir esse espaço para que cada um de nós possa desenvolver.